Oi, gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Trouxe para vocês hoje o caleidoscópio, que é uma técnica do patchwork, onde a gente corta a mesma estampa várias vezes e organiza em torno uma da outra para dar esse efeito aqui circular, igual aquela brincadeira de criança, aquele caleidoscópio que a gente brincava, que ficava todo com pedrinhas e vermelho, e cada vez que girava dava uma forma diferente. É muito divertido de fazer. E o mais legal é que quando você está cortando os caleidoscópios, cada corte que você faz é uma surpresa, porque ele vai ficar um diferente do outro. Esse aqui eu fiz todos com o mesmo tecido, é esse tecido aqui da borda, é sempre o mesmo tecido, e olha só a diferença que dá cada tipo de corte que eu fiz. É bem interessante. Então, escolha um tecido que tenha uma estampa de média para grande, com bastante cor e que as estampas se repitam várias vezes no tecido, porque aí vai dar para você fazer um monte de caleidoscópio. Você pode usar os blocos, por exemplo, para fazer um conjunto de jogos americanos. Já pensou? Que legal! Cada jogo americano, todos do mesmo tecido, mas cada um com um caleidoscópio diferente? Outra ideia é fazer bem grande, fazer vários caleidoscópios do mesmo tecido e montar uma colcha. Também fica bem legal. Esse aqui eu fiz uma manta para sofá, porque eu fiz só 6 caleidoscópios para mostrar para vocês como era a técnica. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um gostei no vídeo e me marcar na sua publicação com @pitucasapeca. E me chama para ver a sua criação. Coloca a hashtag #PitucaVemVer. Vamos para a aula. Primeiro passo vai ser pegar o nosso tecido e procurar a repetição das estampas. Então, por exemplo, eu vou usar essa flor branca aqui e essa pontinha rosa aqui da minha flor branca. Procuro na linha dela onde tá a próxima flor igual. Essa flor branca é igual a essa aqui. Então, eu vou marcar o mesmo ponto nessa flor branca. E vou traçar uma reta entre os dois pontos. Vou procurar aqui para baixo onde tem outra flor branca igual a essa. Então, vamos descer o tecido. A próxima flor branca igual a essa está aqui. Eu vou marcar o mesmo ponto nela, que é essa pontinha rosa aqui que eu tô usando de referência. E traço uma linha entre esses dois pontos. Eu vou procurar aqui do lado onde tá essa mesma flor e marco o meu ponto de referência. Então, na verdade, eu vou construir um quadrado aqui, um retângulo, né? Eu vou construir um painel que vai isolar a repetição das minhas estampas. E aqui eu volto no ponto anterior. Então, aqui eu sei que nesse retângulo eu tenho uma repetição de estampa. E eu vou fazer isso agora para o lado, ó. Onde está a próxima flor? Ela tá aqui. Marco o meu ponto de referência. Aqui para baixo, ela tá aqui, marco também o meu ponto de referência. E vou usar os anteriores para traçar a minha reta. Então, aqui eu já tenho dois quadrados, dois retângulos que se repetem, dois painéis onde a estampa se repete. Eu vou precisar achar no meu tecido 8 painéis iguais, para eu poder fazer o meu caleidoscópio de 8 partes. Então, vocês podem verificar quantas vezes esse painel se repete na largura. O meu vai se repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Então, em uma faixa de tecido, eu já vou ter 4 painéis. Eu preciso de 8. Então, eu meço aqui qual é a altura desse meu retângulo. Ele tem 10, 20, 30
e 1,5, vamos considerar 32 de segurança, eu vou precisar de pelo menos 2 faixas de 32. Ou seja, eu vou precisar de comprar pelo menos 64 centímetros do meu tecido. Então, quando vocês forem escolher o tecido, levem uma fita métrica para a loja para verificar qual é a quantidade de repetição das estampas que vocês têm pela largura, qual é essa altura aqui, para saber quanto de tecido vocês precisam comprar. E compra um pouquinho a mais, porque é sempre bom ter uma segurança. Então, a gente já achou os nossos painéis, nós vamos agora isolar esses painéis recortando todos eles. Pode ser com a tesoura ou com o cortador circular. Então, nós vamos precisar de 8 desses. Depois que a gente cortou os 8 painéis iguais da repetição da estampa, a gente vai empilhar esses painéis, todos no mesmo sentido, porque agora a gente tem que encaixar as estampas dos 8 painéis exatamente no mesmo sentido. Eu gosto de usar uma base onde eu possa enfiar o meu alfinete de maneira vertical, pelo menos para me ajudar nesse início. Então, coloca todos um em cima do outro, respeitando o sentido da estampa, e aí vocês vão pegar um alfinete, escolher um ponto específico da sua estampa e a gente vai passar esse alfinete pelo mesmo ponto em todos os 8 painéis, para alinhar tudo muito bem. Depois que eu tiver colocado todos os painéis um em cima do outro na mesma direção, mais ou menos tentando mirar nas estampas, eu vou escolher alguns pontos de referência e eu vou passar um alfinete nesse ponto de referência que eu escolhi em todos os 8 painéis. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar essa ponta vinho. Então, eu vou pegar e vou passar esse alfinete na ponta vinho de todos os 8 painéis. Passei, dou uma ajeitada e coloco o meu alfinete na vertical aqui, espetado na minha base, para ajustar todos esses tecidos. Então, a gente sabe que esse pedaço aqui, ó, ele tá todo alinhado com a estampa toda de todos os 8 painéis no mesmo lugar. E eu vou fazer esse alinhamento com os alfinetes em vários pontos de referência, para ter certeza que os meus painéis estão alinhados em todos os lados. Depois que eu tenho certeza que o meu tecido está alinhado, eu vou alfinetar para poder tirar ele dessa base e colocar na placa de corte. E agora, na minha placa de corte, eu vou acertar esse conjunto para todo mundo ficar alinhado. Tirei todos os excessos e agora eu vou decidir qual é a largura, né, o tamanho da faixa que eu quero para fazer o meu caleidoscópio. Esse meu aqui, ele acabou ficando com 10, 20, 31 centímetros. Eu vou cortar 2 faixas de 15. Mas aí é a escolha de cada um, dependendo da estampa que vocês têm, de como ela se repete. Só toma cuidado aqui para não passar com o cortador em cima dos alfinetes. E é legal nessa hora usar esses alfinetes que tem a parte chatinha, que tem a parte chata aqui no final, para você poder realmente apoiar a régua sobre ele sem ficar bamba a régua. Então, é por isso que a gente usa esse tipo de alfinete com a florzinha chata. Então, agora eu vou cortar uma faixa de 15 centímetros.
temos aqui a nossa faixa de 15 centímetros, alinhada pelas estampas, nas 8 faces aqui. Para cortar os triângulos do caleidoscópio, eu vou usar um facilitador, que é essa régua aqui de 45 graus de caleidoscópio. Essa aqui é da Ana Cosentino. Mas se você não tem essa régua, você pode fazer um molde desse triângulo. Vou deixar para vocês no final do vídeo como a gente constrói esse molde. Então, nós vamos posicionar a régua, o molde, eu vou fazer com o molde para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui na faixa. De modo que a ponta aqui do molde fique na quina para eu não perder tanto tecido, porque isso aqui é descarte. Que o molde fique na quina aqui, no vértice aqui da minha faixa. E eu vou cortar um triângulo assim, fazer um corte aqui e um corte aqui. E aqui eu tenho o meu primeiro jogo de caleidoscópio. Então, a gente vai, sempre que cortar, deixa os 8 juntos, para não perder quem é de quem. Mas depois nós vamos fazer, eles estão todos iguais, ó. Vamos montar o nosso caleidoscópio costurando essas 8 fatias aqui em círculo. Vocês vão ver que cada desenho, cada corte vai dar um desenho diferente. Então, esse aqui vai ser o 1, colocar todos juntos para não perder quem é de quem. E eu posso continuar na minha faixa aqui. E vou usar a régua para cortar o próximo. Então, é só posicionar ela novamente. Agora, a gente já tem o ângulo cortado. Tomar cuidado com os alfinetes. E fazer um segundo corte. Esse meu jogo aqui já vai dar um outro desenho de caleidoscópio. Para costurar, nós vamos costurar 2 a 2, depois costurar essa fatia nessa que vai dar metade do caleidoscópio, essa nessa que vai dar outra metade, e depois vamos costurar essa metade nessa metade aqui. Uma metade na outra, fechando o nosso círculo. Na hora que for colocar direito com direito, para costurar, é só alinhar ponta com ponta aqui, ó. E passar uma costura pé de máquina. Aqui nas duas metades, é importante, a hora que for costurar, encontrar essa ponta aqui da costura com essa ponta aqui. E temos o nosso primeiro caleidoscópio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros cortes que eu fiz da faixa, para ter vários modelos diferentes. Depois de costurar o caleidoscópio, nós vamos colocar triângulos aqui, para fazer o bloco ficar um bloco quadrado, para a gente poder montar o nosso trabalho. Costura esses triângulos, depois refila. E a gente vai ter os blocos quadrados. Para vocês saberem o tamanho desse triângulo, vamos voltar com ele aqui. Alinha o bloco na placa.
numa lateral e em cima aqui. E vocês, na verdade, vão medir esse triângulo aqui, ó. O meu aqui, ó, deu a partir dessa lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Mais 1,5 da costura, 9,5. Mais 1 dessa diagonal, 10,5. Por segurança, eu corto um quadrado de 11 centímetros, que é o tamanho desse meu quadrado aqui. Então, ó, eu corto um quadrado de 11. E corto em uma diagonal. Então, é assim que vocês descobrem o tamanho desse triângulo. Se ficar na dúvida, coloca sempre maior, porque depois é mais fácil, refila, não tem problema. O problema é ele ficar menor. E para costurar, uma dica é marcar o meio desse triângulo aqui, dessa base, e o meio desse triângulo e alinhar os dois direito com direito. Ou, como ele tá com uma sobra, né, de segurança, apoiar ele aqui direito com direito, de maneira que essa ponta fique mais ou menos no centro aqui, mirando para essa ponta, ó. Aqui ele não tá mirando, tá vendo? Aqui também não, tá deslocado. Então, coloca o triângulo, ou você mede, né, certinho, meio com meio, ou coloca a ponta aqui apontando para o centro do caleidoscópio. E aí, passa uma costura, pé de máquina aqui, desvira, passa, ele vai ter uma sobra, e aí é só refilar o bloco. Para começar a montagem, então, do nosso trabalho, eu vou estudar a disposição dos blocos, então eu vou colocar 2 por 3 para usar os 6 blocos e vou juntar 2 a 2 com uma faixa da mesma cor do meu triângulo de 5,5 centímetros. Depois que eu tiver as 3 faixas de 2 blocos, eu vou juntá-las com mais uma faixa aqui de 5,5. E aí, aqui vem o próximo bloco. Também com uma faixa de 5,5 no centro. E aqui está o nosso trabalho finalizado. Eu coloquei bordas aqui de 5,5 centímetros de corte e uma borda externa do mesmo tecido original aqui dos caleidoscópios, cortei com 10 centímetros, coloquei em toda a volta. Agora eu vou pensar num quilting para terminar o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca. Então, a gente vai pegar no papel aqui, traçar uma reta no canto e 90 graus uma outra reta. Pegar um compasso, abrir em qualquer raio, colocar a ponta do compasso aqui nesse encontro das retas e marcar um ponto numa reta e um ponto na outra reta. Então, marquei um aqui e um aqui. E nós vamos usar esses 2 pontos para traçar uma reta entre eles. Então, aqui eu tenho um triângulo de 90 graus aqui, 45 aqui, 45 aqui. Então, eu vou agora achar a altura desse triângulo. É só traçar uma reta que passe por esse ponto aqui do vértice e que a régua esteja em cima
dessa linha que a gente acabou de fazer. Então, eu vou pegar aqui o vértice do meu triângulo e traçar uma linha. Agora, eu vou pegar essa metade do triângulo aqui, que é o que eu vou usar. Então, vamos pegar essa aqui, que ela tá maior. Pegar essa metade aqui do triângulo que eu vou usar. E, de novo, com o compasso, eu vou colocar o centro do compasso aqui nesse vértice. E traçar, sem muita medida, um ponto na reta que a gente acabou de fazer no meio e naquela que tava na borda da nossa folha. E eu vou usar agora esses dois pontos que eu encontrei para traçar uma nova reta. Vai ser a base aqui do meu triângulo. Então, essa aqui vai ser a minha régua. Então, eu vou achar agora, de novo, a altura desse triângulo. Que é uma linha passando pelo vértice e a régua encontrando aqui nessa linha que a gente acabou de fazer. E agora, a gente vai pegar, só para marcar aqui a ponta do nosso triângulo, vamos alinhar nessa aqui que a gente acabou de fazer, nessa reta aqui que a gente acabou de fazer, uma linha da nossa régua e vamos subir com ela até a gente encontrar uma medida de 1 centímetro aqui. Um centímetro. E agora, eu posso fazer essa régua do tamanho que eu quiser. É só andar com uma linha da régua em cima dessa altura que a gente fez. E traçar. Vamos lá. E traçar aqui uma reta paralela. Depois é só recortar. Se você for usar esse molde, pode passar para um papel mais firme, né? Um papel cartão, por exemplo. E a gente tem aqui o molde. Se você não tiver a régua, você pode usar esse molde. Tá? Eu vou usar aqui 15 centímetros, que é o tamanho da minha faixa, ó. Então, o que vocês podem fazer também, se preferirem, é medir aqui, a partir dessa ponta, o tamanho da faixa de vocês. Então, a minha tem 15 centímetros. E cortar o molde do tamanho da faixa.